Irmãos, boa tarde a todos. Todos me ouvem bem? É sempre um prazer, uma alegria estar aqui nessa casa com vocês, revê-los. Sempre um momento para mim muito feliz. Eu sempre saio daqui infinitamente melhor do que quando eu cheguei. Vamos conversar um pouco sobre o Evangelho, sobre Jesus. Isso sempre faz bem para o espírito, né? Muitas pessoas chegam na casa espírita, inclusive as pessoas que frequentam os trabalhos de atendimento fraterno, preocupadas com o seu bem-estar, com a sua saúde, com o seu equilíbrio, cada vez mais preocupados, aliás, diga-se de passagem, né? Mas nós temos notado também um grande número, um aumento no volume de pessoas que têm procurado o serviço de atendimento fraterno, preocupados com uma outra pessoa. Por exemplo, vamos colocar um exemplo assim, eu tenho um irmão, eu vou no atendimento fraterno porque o meu irmão está atravessando um problema XYZ, e aí eu chego lá para pegar uma orientação, né? E é válido esse esforço? Com certeza, é muito válido. Mas existem algumas coisas que normalmente a gente explica para as pessoas nesse momento e que são condições que a maioria das pessoas ainda não entenderam. Primeiro é que cada pessoa tem o seu momento de amadurecer. O processo do amadurecimento espiritual, ele é um processo que para uns pode ser mais lento, para outros pode se acelerar um pouquinho mais. Mas cada pessoa tem o seu tempo. Isso está claro? Segundo, e talvez o mais importante de todos, nós não temos poder sobre o outro. Ah, mas então a gente não pode fazer nada? Pode. Podemos, nós vamos chegar lá. Mas é importante sabermos, temos muita convicção disso, de que o livre-arbítrio é uma lei tão inviolável que nem o próprio Deus vai transgredir essa lei. Ok? Então, Deus respeita as escolhas de todos, respeita as nossas e vai respeitar a escolha dos outros, daqueles que nós amamos, mesmo que eles não tenham interesse em se reformarem. Então, a primeira coisa que nós precisamos, às vezes, é ter um choque de realidade. Porque se nós ficarmos nos iludindo, nós entramos num estado de negação que não resolve a situação. Quando nós entendemos a realidade, nós conseguimos buscar ferramentas, mecanismos, para que nós possamos lidar com a coisa da forma como ela é. E, de fato, ver o que é que nós realmente podemos fazer. Podemos fazer algo? Sim, podemos fazer. Bom, no capítulo 17, eu sou péssima com o número romano, tá? Capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, sede perfeitos, o item primeiro, onde fala dos caracteres da perfeição, Mateus, o evangelista Mateus, nos descreve as palavras de Jesus. Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos. Amai os vossos inimigos. Aí depois ele diz como é que nós podemos amar os nossos inimigos. Muitas vezes as pessoas que estão reencarnadas na nossa família, na nossa casa mesmo, tá? Pai, mãe, filho, irmão, marido, esposa. Pessoas que estão reencarnadas próximas de nós, no trabalho, na vizinhança, em qualquer lugar.
são criaturas que foram nossos adversários em vidas anteriores. Alguns ainda são nessa, né? Então Jesus diz: amai os vossos inimigos. E aí ele diz como que a gente pode fazer para amar os inimigos. O que é que se entende por amar os inimigos? Porque é claro que se nós temos ciência que uma pessoa nos quer mal, nos deseja mal, e que se tiver oportunidade de nos prejudicar, ela vai usar essa oportunidade, nós não vamos pegar essa pessoa e colocar dentro da nossa casa, nos colocando numa condição de vulnerabilidade, né? Óbvio que não. Mas não é desse tipo de situação a que Jesus se refere. Quando ele diz, amai os vossos inimigos, isso significa, fazei o bem aos que vos têm ódio, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Então veja que os caracteres da perfeição, cada plano tem um patamar de perfeição que pode ser atingido pela sua humanidade, ok? Então Jesus sabia que a nossa humanidade é uma humanidade ainda muito endurecida. Nós ainda somos muito endurecidos. Quer ver como a gente é endurecido? Deixa alguém te provocar, né? Como diz o outro, é só juntar a necessidade e a oportunidade que as coisas se revelam. Então nós estamos muito bem. Todos nós devemos conhecer alguém que diz assim: ah, eu sou uma pessoa muito boa, mas não pisa no meu calo. Ou seja, o que é que a leitura da irmã ali estava falando agora há pouco? Sobre a cólera. Que nós temos que manter a calma, que nós temos que ser serenos, que nós temos que nos educar, que nós temos que ser equilibrados. Por quê? A leitura dizia claramente, um momento em que nós damos vazão à cólera, ela pode colocar abaixo um trabalho que levou muito tempo para ser edificado. Então, em questão de segundos, nós podemos colocar tudo a perder. Então, isso para nós tem que ser um alerta, é um alerta assim, gigante, gente. Nós temos a obrigação de levar em consideração. Foi um tema ao acaso, né? Aberto ao acaso. Então não errou de endereço. Todo mundo que estava aqui precisava ouvir. E aí, quando nós pensamos que Jesus sabia que nós ainda somos muito endurecidos, que nós somos criaturas que se formos provocados, porque nós somos, que pessoa calma. Eu acho tão engraçado que a gente pensa assim, a determinada pessoa tem um jeito de ser tão tranquilo, né? Vai morar com ele. Vai dividir a convivência com ele, que você vai ver. Lá em casa é assim, meu marido que diz, primeiro, as pessoas que não me conhecem, a Roberta é tão bacana, né? Quer dizer, eu já não engano muito não, né? Eu já não engano muito. Mas às vezes as pessoas, né, que a gente chega, a gente, né, dá uma de educado, né, dá uma de fino, pensa, a Roberta é uma pessoa tão querida, mas assim, vai lá morar com ela. As primeiras 24 horas ela te engana. Depois, no segundo dia já o gênio se revela. Então assim, nós não conseguimos enganar a ninguém por muito tempo. Então imagina Jesus, que foi aquele que semeou a vida no planeta, tem nos transladado entre os planetas que são de sua governança e nos conhece como a palma da sua mão. Então ele nos propôs um patamar de perfeição que nós podemos atingir. Ele não está nos pedindo o impossível. Ele não está nos pedindo um esforço hercúleo. Ele não está nos exigindo que nós carreguemos um fardo além do que nós podemos carregar. Não. Ele nos pediu: fazei o bem aos que vos têm ódio. Isso nós podemos fazer? Podemos. Mas e aí? E se a gente não estiver fazendo isso de coração? Não tem problema. Porque se você não estiver fazendo isso de coração, o primeiro obstáculo que você está vencendo é você mesmo. Então não tem problema. As primeiras vezes a gente faz meio emburrado. Depois a gente pega costume. Daqui a pouco aquilo já não abala mais.
e orar por aqueles que nos perseguem e nos caluniam. Nós podemos fazer isso? Com certeza. Mas dói orar por aquele que me persegue, por aquele que eu sei que me caluniou. Dói. Dói. Mas aí é que está a prova. A prova consiste nisso. Porque vejamos o seguinte. Esses são os caracteres da perfeição estipulados para um plano de provas e expiações. Vocês concordam comigo? Quando o planeta entrar de fato na era da regeneração, os caracteres da perfeição vão ser outros. Vão ser outros. Quando, no trecho que fala sobre o plano de regeneração, os mundos de regeneração no Evangelho, eles dizem o seguinte, que no mundo de regeneração, não avançar significa recuar. Então significa que se você, no mundo de regeneração, você não faz o mal, mas se você também não faz o bem, você não está avançando, você está estacionado. Ou seja, um caráter estacionário não é um perfil para o plano de regeneração. Então nós estamos agora recebendo, inclusive lá no finalzinho desse texto que fala dos caracteres da perfeição, ele diz o seguinte, lá na última frase. Eis porque Jesus, depois de haver dado a seus discípulos as regras da caridade, as regras, ou seja, isso aqui é uma regra, regra é para ser seguido, né? Ou eu estou enganada? O regra é uma coisa que você tem que seguir, não é isso? Então ele nos deixou regras. E essas regras, o seguimento delas ou não, o acolhimento dessas regras ou não, vão determinar quem está desenvolvendo um perfil para habitar um plano de regeneração ou quem ainda mantém um perfil de provas e expiações. A Terra não será mais um plano de provas e expiações, mas está cheio por aí. É o que mais tem. Por aí é plano de provas e expiação. É só pegar a pessoa na hora que desencarnar, manda reencarnar lá. Ó, recomeça a lição lá. Porque aqui agora é para quem está disposto a lutar pela regeneração do planeta. E em relação àqueles que nós queremos mudar essas pessoas, e como nós gostamos, né? Porque nós... Vocês já repararam que a gente sempre sabe qual é a melhor resposta para o problema do outro? Ah, beleza, né? Eu tô vendo um filme. Aí tá se desenvolvendo lá a história. Eu sei exatamente o que a pessoa tem que fazer para a coisa dar certo. Que engraçado, né? Eu só não aplico para mim. E nós somos pessoas muito influenciáveis. Nós somos influenciados com uma facilidade assustadora. Vocês querem ver uma coisa? Vocês conhecem aquele filme... Não é um filme, mentira. Vocês conhecem aquele seriado... Eu não assisti, tá? Mas meus filhos me contam tudo. La Casa de Papel. Assistiram? Tá. Quem não assistiu... vocês já assistiram aquele filme... eu não sei se é 11 homens um segredo, ou 12 homens um segredo, ou se é não sei quantos homens lá um segredo. Tá, o filme é bom, eu só não lembro mais. Eu sou ruim de matemática, gente, tá? Eu já esqueci quantos eram. Tá. Enquanto você estava assistindo o filme, em quantos momentos você ficou torcendo para que os bandidos perdessem? Que a polícia chegasse lá, acabasse com aquilo tudo lá, ó, acabou a brincadeira, todo mundo preso, tá? Esteja preso, vai lá, vai responder. Ou ninguém percebeu que as pessoas assistem o filme torcendo para que os criminosos se deem bem? Vocês percebem como nós somos influenciados de uma forma muito insidiosa, muito sutil, muito imperceptível, e que daqui a pouco você está... Tem um outro seriado, gente, que é uma coisa muito engraçada. É engraçado no sentido de estranho, né? Que é o Dexter. Isso é mais em TV para estudar tudo. O Dexter,
ele é... Eu vou passar a lista hoje aqui, né? O Dexter, ele é um serial killer, tá? Mas ele trabalha na polícia. Ele trabalha na perícia, tá? Ele é perito da polícia, perito criminal. E ele assassina as pessoas, só que ele só assassina criminoso. Ele só mata criminoso. Então ele identifica quem são os criminosos, ele vai lá e mata. Tá? Tem vários exemplos de coisas aí na televisão que acontece isso. E o que acontece? Muitas vezes nós acabamos sendo envolvidos pela visão do criminoso e nós criamos uma sintonia de empatia com quem está cometendo o crime, com quem está cometendo uma coisa que nós sabemos que é errado. Isso quer dizer que nós seremos criminosos? Não, não é isso. O que eu estou dizendo, onde eu estou querendo chegar com isso, é que o nosso psiquismo é extremamente influenciável. Então, muitas vezes, nós estamos sendo conduzidos sem perceber. E aí, daqui a pouco, quando nós vemos o crime ser cometido, aquilo para nós, e o criminoso escapa, aquilo para nós parece uma coisa assim, natural. Normal. Esquecemos que pelas leis de Deus, pelos mecanismos criados por Deus, nenhum crime ficará impune. Nenhum. Nenhuma escolha equivocada vai dar em nada. Todas as nossas escolhas terão uma consequência. Todas. Mesmo que ninguém fique sabendo. Mesmo que façamos alguma coisa tão bem escondida, por exemplo, alguma coisa que nós fizemos no nosso pensamento, que gerou uma energia, que foi imantada no nosso perispírito, e que se nós alimentamos, mesmo que ninguém saiba, uma hora isso vai acabar se revelando e nós vamos atender a todas as consequências desses lobos que nós alimentamos dentro de nós. Quando nós nos preocupamos com aqueles que convivem conosco e que estão fazendo escolhas equivocadas, a melhor coisa que nós podemos fazer por eles ainda é fazer o bem aos que nos têm ódio, orar pelos que nos perseguem e caluniam. Por quê? Porque isso gera uma energia poderosa que desfaz o mal e reconstrói o bem. Então, quando nós estamos executando essa regra que Jesus nos colocou, a gente pode até dizer que ele propôs, mas eu acho que regra não é proposta. Regra é para ser seguida. Quando ele estabeleceu essas regras, ele está pensando o seguinte: se nós conseguirmos nos modificar e se nós conseguirmos ser exemplo para aqueles que convivem conosco, nós estamos salvando essas criaturas. Estejam elas no plano físico, estejam elas no plano espiritual. Porque nós não temos poder sobre o outro. Nós não temos. Se a pessoa não quiser, não há nada que nós façamos que vá mudar a atitude mental daquela criatura. Então, a primeira coisa que ela precisa perceber é que quando a gente se modifica, ela vai perceber os efeitos disso em nós. Que há os efeitos físicos, que são as coisas que se modificam ao nosso redor, na nossa vida diária, e há principalmente os efeitos psicológicos que se estabelecem em nós. E a pessoa percebe que nós somos pessoas mais felizes, nós somos pessoas mais resolvidas, nós somos pessoas mais resilientes, nós somos pessoas que, mesmo que as coisas ainda não estejam a contento, mas nós somos otimistas, nós vislumbramos uma resolução ali na frente,
nós não nos desesperamos, então nós somos pessoas mais seguras, nós somos pessoas mais éticas, mais honestas, mais consistentes no bem, e não estamos tão preocupados em modificar o outro. Então, este exemplo é principalmente este exemplo que vai salvar aqueles que nós queremos, que nós temos tanta preocupação com eles, que nós temos. Nossos filhos, por exemplo, nós temos uma preocupação gigantesca com eles, né? O filho, eu lembro meu filho mais novo, meu filho mais velho, quando ele nasceu, a gente, mãe de primeira viagem, né, dava um soluço, a gente achava que ia morrer de soluço. Batia aquele desespero, né? Então, assim, cada vez que o filho dá uma febre, a gente pensa, ai meu Deus, né? A gente tem medo, vai desencarnar, né? Então, são temores naturais, mas que depois a gente vai entendendo, a gente vai processando, a gente vai, sabe, compreendendo que ninguém desencarna se não for o seu momento. O único momento em que a pessoa vai desencarnar, sem ser a hora, é no suicídio. Fora isso, ninguém vai desencarnar se não estiver escrito, se não for o seu momento. Então a gente se cuida porque nós temos que nos cuidar, nós sempre tivemos que nos cuidar. Cuidar do corpo, cuidar da mente, cuidar da parte psicológica, ter dentro da nossa vida todos os ingredientes que nos dê suporte, para que nós possamos ter o amparo em todos os momentos da nossa vida, investir um pouco em cada setor. Eu preciso ter a minha parte espiritual em dia, eu preciso ter a minha família, eu preciso ter a minha família também. Eu preciso ter os meus amigos, sim. Eu preciso ter o meu lazer, sim. Eu preciso ter o meu trabalho, mesmo que seja voluntário, sim. Eu preciso ter todos esses ingredientes, porque na hora que um pilar ruir, os demais me sustentam. Então nunca invista todas as suas forças, todas as suas energias numa coisa só. Eu lembro que uma vez uma pessoa virou para mim e falou em relação a uma pessoa assim, ai, porque eu fiz da minha vida a vida dele, ou da vida dele a minha vida, que às vezes se dedicou e disse assim, então você fez muito mal. Fez muito mal. Se a pessoa desencarna, acabou sua vida? Você não tem mais nada para se apegar? Nada? Você não tem mais nada que lhe sustente? Como? Então, nós temos que ter, inclusive, essa autossuficiência na nossa vida, porque isso outras pessoas percebem e elas seguem o modelo. E é nesse momento que você salva o outro. A parte do Evangelho, o trecho que fala dos inimigos desencarnados, eles dizem o seguinte, que em relação aos inimigos desencarnados, que são criaturas que nós já prejudicamos grandemente em outras vidas, ou talvez até nessa, só que ele partiu primeiro que nós. Então, às vezes as pessoas dizem assim, porque chega assim, não sei, essa pessoa chegou perto de mim, não sei, nunca me fez nada, mas uma antipatia assim. E às vezes a gente reclama, fulano não gosta de mim. Gente, não existe antipatia gratuita. Essa pessoa que desenvolve uma antipatia por nós, fluidicamente ela reconhece o inimigo da outra encarnação. Por isso que ela não suporta a convivência conosco. O que é que Jesus pede para fazer? Orar por eles. E fazer o bem. Porque a oportunidade vai surgir. É só esperar. A oportunidade de fazer o bem para aquela pessoa vai aparecer. E quando a oportunidade surgir, nós temos que seguir a regra que Jesus estabeleceu. Mesmo que isso nos sangre o coração. Mas é compromisso nosso. Todos nós, antes dessa encarnação, nós assumimos esse compromisso. E aí os inimigos desencarnados que estão nos observando, e eles têm muita paciência para ficar nos observando o tempo que for, sabe por quê? Porque o tempo no plano espiritual não se processa linearmente como é aqui no plano físico. Lá o tempo se processa de outra maneira. Então eles estão nos observando por décadas, que para eles parecem minutos. E aí quando chega o momento da cólera, que aí eles percebem
que chegou a provocação para nós, eles arregalam o olho e dizem, opa, é agora. É agora que ele vai baixar a vibração, a frequência vai lá no pé e agora eu vou entrar. E aí ele vai escancarar aquela porta gigante e eu entro e estabeleço um elo mental. E ali eu vou começar a alimentar. Sabe como é que eles fazem isso? Eles não têm poderes para criar defeitos em nós. Porque ninguém tem poder sobre o outro. Ninguém tem poder sobre o outro. Gente, isso é uma regra que Deus criou para que nós não nos infiltremos e não interfiramos no livre-arbítrio do outro. O outro não pode acertar porque nós obrigamos ele a acertar. Ele tem que acertar porque ele decidiu acertar. Então, o que vai acontecer? Quando nós entramos nessa frequência vibratória, ele já conhece os nossos defeitos porque nos acompanham. E aí o que ele faz? Ele investe nos defeitos que nós ainda possuímos. Fácil, né? Olha que fácil. Será que nós somos tão fáceis assim de influenciar? O que vocês acham? Vamos pegar um filmezinho aí onde o bandido, onde o bandido vai lá, a gente vê todo o esforço do coitado, para arquitetar aquele plano. Coitado, deu trabalho, né? Aí ele arrumou um monte de gente para ajudar. Nossa, isso dá trabalho recrutar bandido. Gente, isso é difícil, né? Aí a gente vai criando aquela empatia. Ai, tomara que ele arrume mais um, né? Aí vai lá, aí chega. Aí daqui a pouco deu uma coisa errada ali, deu um imprevisto que, a polícia vai descobrir. A polícia quase descobriu. Mas tudo bem, no final todo mundo fugiu cheio de dinheiro, né? Deixando aquele rombo, lá no caixa do banco, sei lá. Isso para nós não pode ser normal. Não estou dizendo que a gente tem que, dizendo que tem que assistir ou não, eu também assisto. Mas na hora, a gente tem que já assistir com esse discernimento. Porque aí a lição serve para nós. Esse discernimento. De que como é fácil torcer pro bandido. Como é fácil torcer. E é só a pessoa sentar na sua frente e contar uma história triste. Eu fiz tal coisa. Quando eu comecei a frequentar a casa espírita, pessoas assim, é que são os irmãozinhos. Os irmãozinhos fazem isso. Quer dizer, a culpa é do desencarnado. Coitado, gente. Eu prejudiquei ele. Eu puxei o tapete dele, eu fiz, sabe lá que desgraça era na vida dele, eu fiz. Aí ele não me perdoou. Por que ele não me perdoou? O que diz o texto do Evangelho? Não há coração endurecido que não se compadeça com o bom exemplo. Então por que ele não me perdoou ainda? Porque ele me segue, ele vê, só mudou o corpo. Ele olha assim, o corpo é outro, mas a porcaria que tá ali é a mesma. Que continua cometendo os mesmos erros, as mesmas escolhas equivocadas, continua insistindo, continua queimado, Deus não provoca, não é isso? Continua do mesmo jeito. E aí essas criaturas ainda tem pessoas que ingenuamente colocam a culpa neles das nossas escolhas equivocadas. Não. Os nossos problemas são responsabilidade nossa, de mais ninguém. Mas a gente tem influência espiritual. Tem, claro que tem. Nós temos influência de tudo que é lado. Do desencarnado, do encarnado, da televisão, da Netflix, do não sei o que, de Hollywood, de tudo que é lado. Tudo que é lado nos influencia. Tá? Todos eles. Só que essas influências vêm, e por que será que nós estamos encarnados num planeta onde é permitido que essa influência se abata sobre nós? Para que nós aprendamos a resistir. Para que nós liguemos os nossos filtros, acionemos os nossos filtros e as nossas defesas e façamos as escolhas que são aquelas consequentes, aquelas que vão trazer bons resultados. É isso. Tudo bem, o cara lá quis fazer o filme terminar com o bandido saindo, se safando. Tudo bem, mas eu sei que isso está errado. O certo seria chegar lá no final, a polícia prender todo mundo. Isso seria o certo.
Então, começar a ligar essas coisas, sabe? E perceber o quanto muitas criaturas têm interesse em nos manter escravizados desse pensamento de que ser criminoso é uma coisa normal, é uma coisa natural. Não, não é mais, tá, gente? Não é. Para plano de regeneração, não é. E para plano de regeneração, o patamar de perfeição vai ser outro. Por enquanto, Jesus colocou assim, ó, vamos fazer, o que nós vamos fazer com esse pessoal? Como é que nós vamos fazer para que eles consigam chegar num plano de regeneração? Então tá, então vocês vão amar os inimigos. Como é que vocês vão amar os inimigos? Abraçar, beijar o inimigo? Não, não estou dizendo isso. Vocês vão fazer o bem para aqueles que te querem mal. Vocês vão, todo mal vocês vão responder com bem. Tá? E para aqueles que te perseguem e te caluniam, você vai orar por ele. Mesmo que isso te doa. Porque aí você começou a salvar a primeira pessoa, que é você mesmo. Porque não adianta querer salvar o outro se eu não me salvei ainda. Um cego não guia outro. Primeira pessoa que eu preciso doutrinar sou eu. O primeiro espírito que precisa ser doutrinado é o meu. Aí depois que eu doutrino o meu, eu posso tentar doutrinar o outro. Esteja ele encarnado ou desencarnado. Eu quero agradecer a paciência de vocês terem me ouvido. Rogo a Deus, a Jesus, a todo plano maior que nos abençoe a todos, nos protejam, nos iluminem. Que Deus abençoe e proteja todos aqueles que nesse momento a nossa mente consegue atingir. Que abençoe e proteja aqueles que nos amam, que nos apoiam, mas abençoe igualmente, sem distinção, aqueles que ainda não nos amam e nos perseguem. Que assim seja.